Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Caroline Brasileiro, mais conhecida como Carol Brasileiro. Eu sou fonoaudióloga, especialista em saúde da criança, com ênfase em disfagia pediátrica e amo trabalhar com a amamentação. E aqui nesse canal a gente vai ter um espaço, uma oportunidade de falar mais sobre esse tema, de conversarmos sobre amamentação e fonoaudiologia, qual é o papel da fonoaudiologia na amamentação, e é justamente sobre isso que eu vim falar com vocês aqui hoje. Primeiro eu gostaria de contar um pouco da minha história para vocês. Eu graduei em fonoaudiologia, comecei minha graduação de fonoaudiologia lá em 2014 e dentro da fonoaudiologia, durante a minha graduação, eu não conhecia muito sobre a amamentação. Sabia que o fonoaudiólogo poderia atuar, mas não fiz estágio nessa área, nada disso. O meu primeiro contato com a amamentação dentro da fonoaudiologia foi nos estágios de fonoaudiologia hospitalar. Dentro do hospital, que pra mim no início era muito temido, eu pude ter o primeiro contato com a pediatria e como o fonoaudiólogo poderia atuar para otimizar as funções oromotoras do bebê e ajudar um binômio durante a amamentação. E isso chamou muito a minha atenção e isso se tornou algo muito importante para mim a partir de então. Eu já amava trabalhar com criança e como eu sempre fui da área do SUS, eu fiz PET saúde, eu estava sempre envolvida com toda a dinâmica que fazia com que a minha formação fosse mais voltada para o SUS. Eu sempre quis fazer residência e surgiu a oportunidade de prestar uma prova para residência e eu escolhi, dentre as opções que tinha lá, a opção de saúde da criança. E aquilo encheu os meus olhos. Só que o que eu não sabia era que essa atuação seria dentro de um ambiente hospitalar. Isso era muito temido por mim, porque durante a graduação o ambiente hospitalar para mim era orgerizado, né? Eu não gostava muito de ir para o hospital e de atuar com adultos dentro de um ambiente hospitalar. Não era aquilo que fazia o meu coração cantar. Mas durante a residência eu pude experienciar várias coisas novas e dentro do ambiente da pediatria eu pude atuar com a unidade de pequenos lactentes. E aí sim, a menina dos meus olhos começou a fazer os meus olhos brilhar, que foi justamente trabalhar com a amamentação, trabalhar com a mãe e bebês que tinham acabado de nascer e que estavam ainda nesse processo de aprendizagem da amamentação, tanto o bebê quanto a mãe. E poder atuar com isso fez cada vez mais eu buscar aprofundar e aprimorar os meus conhecimentos no tema. E a minha caminhada, né, dentro da residência, ela começou ali com um cuidado de adultos, dentro do ambiente hospitalar, nas enfermarias de adultos, nas UTIs adulto, e eu queria e eu me encantava por trabalhar com criança. Mas isso fazia parte da minha formação e sempre que eu podia, né, eu estava envolvida com as coisas de amamentação, mesmo que eu não estivesse nas enfermarias de criança, tá? E aí eu pude passar por diversas enfermarias, tanto a unidade de pequenos lactentes, como eu já falei, como uma unidade metabólica em que eu pude trabalhar com diversas crianças com problemas relacionados ao metabolismo e foi extremamente importante porque dentro dessas crianças que apresentavam essas doenças, tinham muitas crianças com seletividade e recusa alimentar e isso formou bastante do que eu sei hoje sobre introdução alimentar, seletividade alimentar, dificuldades alimentares em geral. Também pude passar por uma enfermaria pediátrica geral, em que eu pude ver diversos casos, né, porque a minha residência era dentro de um hospital universitário, então tudo que é caso novo ia pra lá. Então eu pude experienciar vários tipos e vários casos que são incógnitas muitas vezes para os médicos, em que a gente, com a nossa atuação, né, fonoaudiológica, a gente dava um norte, um caminho, muitas vezes, para o desfecho clínico de um paciente. E isso era muito importante. E aí, voltando para o assunto de amamentação, sempre que tinha oportunidade eu estava envolvido, né? Então, palestras, reuniões, discussões de casos clínicos e discussões com a equipe multiprofissional, que era a minha equipe, foram cruciais para entender hoje
como é o funcionamento do aleitamento materno, qual a importância, por exemplo, dos galactogogos, conversar com um farmacêutico a respeito, isso gerava em mim mais curiosidade ainda sobre o aleitamento materno. E tem que ser assim, se a gente quer trabalhar com isso, se a gente gosta dessa área, ou se a gente vê nessa área uma possibilidade, uma oportunidade de atuação profissional, de ampliação da nossa gama de atendimento, a gente tem que realmente buscar por conhecimento. E aqui eu quero falar com vocês justamente sobre isso. A amamentação, além de trazer muitos benefícios, né, para nós, assim, enquanto prognóstico clínico, nós realmente conseguimos intervir e ver resultados, também amplia as nossas possibilidades de atuação. Né, nos dá novas oportunidades de atuação, abre o nosso leque, se a gente trabalha em clínica, por exemplo, abre o nosso leque de atuação e as mães chegam. E a gente pode trabalhar aí como consultor de amamentação ou consultora de amamentação, com um olhar também, né, muito específico da fonoaudiologia, o que é super importante e muito bom para mães nesse processo e nesse período. Independente, né, de hoje quanto ganha um consultor de amamentação ou não, isso traz bons resultados, sim, financeiros para nós, trazem muitos bons resultados financeiros. É uma área que realmente é rentável, mas não só pela rentabilidade, mas pelo conforto de se trabalhar com aquilo que a gente gosta e com coisas que enchem o nosso coração, né, de alegria e que a gente realmente gosta de estudar. Eu acho que nós, enquanto fonoaudiólogos, temos que trabalhar e fazer aquilo que encanta os nossos olhos, aquilo que realmente a gente enxerga ali, né, uma oportunidade de atuação e de repente aquilo se torna algo um diferencial nas nossas vidas. Foi assim comigo, tá? Eu nunca me imaginei trabalhando com amamentação, trabalhando com disfagia pediátrica, por exemplo, e atuando foi que eu descobri que realmente é isso que eu gosto de fazer. Dentro da fonoaudiologia, quando eu fazia faculdade, eu me sentia muito perdida em relação ao que eu gostava, porque eu gostava de muita coisa. Eu gostava de audiologia, eu gostava de voz, eu gostava de linguagem, eu gostava de tudo, né? E dizem assim, que você sempre tem uma área, você vai para aquela pesquisa, aquilo ali vira a linha dos seus olhos, vira aquilo que você vai fazer pro resto da vida, provavelmente, e comigo não foi. Eu estava na pesquisa de fluência, né, eu trabalhava com gagueira, e eu vi que não é isso que eu queria para o resto da minha vida. Eu descobri isso trabalhando com amamentação. Não foi durante a graduação que eu descobri exatamente o que eu queria. Eu tinha um norte, que eu gostava de trabalhar com criança. E eu tô passando aqui a minha experiência, porque talvez isso possa servir para você de alguma maneira, né? Isso possa abrir os seus olhos para ver se existem outros caminhos que de repente pode ser um caminho que vá fazer você se encantar, né? Eu sempre soube que eu era apaixonada por fonoaudiologia quando eu comecei a fazer fonoaudiologia. Antes eu não conhecia a fonoaudiologia. E foi exatamente assim com todos os processos, né? Eu tenho uma caminhada de pessoal, e isso não tem a ver com a amamentação e com a minha caminhada dentro dessa área, mas eu tenho um lado meu, né, que é cantor, e eu cantava desde criança, então eu entrei em fono achando que eu ia pra voz, né, que eu iria me encantar e que provavelmente eu trabalharia com essa área, auxiliando cantores, auxiliando profissionais da voz. E quanto mais eu estudei sobre voz, hoje eu tenho aprimoramento na área de voz e atendo pacientes com voz, mas quanto mais eu estudava aquilo, mais eu entendia que assim, eu gostava daquela área, eu sabia muito sobre aquela área, mas o que me encantava não era aquele lugar. E descobrir isso demorou um tempo, foi um processo. E hoje, trabalhando com a amamentação, entendendo o que ela eu consigo falar sobre a amamentação abertamente e com brilho nos olhos, porque realmente eu amo fazer o que eu faço. E eu descobri isso, mais uma vez, fazendo o que eu faço. E aí, isso nunca foi um caminho fácil,
né? Com o passar do tempo foi que eu fui descobrindo o que era realmente que eu gostava, o que era que eu não gostava ali dentro do hospital e no trabalho com as crianças. O que é que eu mais gostava, o que eu menos gostava, tá? Eu trabalho em hospital até hoje, então tem coisas que eu gosto de fazer e eu amo hoje o ambiente hospitalar para trabalhar, porém tem aquelas coisas que eu gosto mais de fazer. E isso aí foi vindo aos pouquinhos. Aí quando eu comecei a atuar realmente em clínicas, eu descobri que ali era um espaço onde eu poderia fazer e trabalhar com aquilo que realmente eu gostava. Então eu comecei também a atender pacientes com demanda de amamentação em clínica. E aí eu descobri, tcharam, que eu poderia ser consultor de amamentação trabalhando com esse público, tá? E aí eu busquei muito conhecimento sobre consultoria e amamentação e foi aí que eu descobri muita coisa que eu achava que era e que na verdade não é mais. Eu descobri muita coisa que eu poderia fazer e que na verdade eu não estava fazendo. Então eu descobri quais eram os limites da minha atuação, eu descobri até onde eu poderia ir, eu descobri aquilo que eu poderia fazer e que eu não estava aplicando, né, com as mães e com os bebês. E isso foi super importante. Eu aprendi demais sobre desenvolvimento infantil, mais do que eu já havia aprendido durante o meu processo de graduação, de ensino superior e complementar, né? Mas eu descobri coisas muito novas e essenciais para o meu cuidado com as crianças e para esse cuidado materno-infantil. Eu aprendi demais sobre desenvolvimento infantil, sobre marcos de desenvolvimento e estudando a amamentação, o meu olhar foi ampliado para o desenvolvimento das crianças, principalmente de crianças maiores em que chegavam na clínica para mim e quando eu colhia o histórico eu começava a entender as coisas como elas eram por um outro olhar, né, de um outro lugar. Então a amamentação ela contribuiu demais na minha formação também para ampliar o meu olhar para aquele cuidado que eu estava prestando para as crianças. E aí, por exemplo, chegava para mim um respirador oral e as mães chegavam já com esse diagnóstico, né, com essa queixa, não, ele é respirador oral e foi me indicado buscar um fonoaudiólogo. E aí, quando eu colhi a história, né, eu descobria que existia vários pontos ali dentro daquele processo de desenvolvimento daquela criança em que foi negligenciado muitas vezes o cuidado com a amamentação, a proteção à amamentação, o incentivo à amamentação, né, e a proteção, a gente fala também sobre o uso de bicos artificiais, tá? Então, eu começava a entender um todo, não só a arcada dentária daquela criança, o posicionamento da língua, como ela se comportava, mas eu entendi o histórico e eu entendia o que eu precisava fazer, então, a partir daquele momento. E aí você pode me perguntar como é que o fonoaudiólogo ele vai atuar, então, dentro do universo que é a amamentação. Bem, o fonoaudiólogo ele pode atuar tanto com a parte de disfagia pediátrica, daqueles casos em que as crianças elas têm malformações, têm doenças e que isso resulta numa disfagia e que por algum motivo, seja ele mecânico ou sensorial, as crianças elas não conseguem estabelecer uma amamentação efetiva e o fonoaudiólogo vai entrar com estratégias mais voltadas para a disfagia. E também tem os casos em que o fonoaudiólogo ele vai promover, proteger, incentivar, vai apoiar o aleitamento materno. E é justamente nessa área aí que eu amo fazer e uma coisa não exclui a outra. Eu acredito muito que se a gente trabalha com disfagia pediátrica, a gente é o profissional que a gente tem enquanto missão proteger o aleitamento materno. Em primeiro lugar, porque a amamentação é de suma importância para o desenvolvimento crânio-facial de uma criança. E, por outro lado, o leite materno ele é rico em substâncias e nutrientes essenciais e os melhores para fazer as crianças se desenvolverem da melhor maneira e se desenvolverem bem saudáveis. É o chamado ouro branco de verdade. E como a gente pode promover, proteger, incentivar e apoiar o aleitamento materno? Dentro da equipe multidisciplinar e no cuidado materno-infantil, a gente precisa ter um olhar ampliado para as coisas, para o nosso fazer e também para o fazer do outro e também para aquela situação, né? Então, para a gente, dentro desse cuidado, promover um cuidado integral para ambos os sujeitos, tanto para a genitora, para
progenitora, para a puérpera, para a mãe, tanto para a criança. O fonoaudiólogo ele vai ter um olhar mais voltado para as questões nutricionais do bebê, para as estruturas anatomofuncionais e oromotoras da criança e também para promover o vínculo ali entre mãe e bebê. Então, tudo que está relacionado a isso dentro do quesito amamentação, o fonoaudiólogo está apto para atuar, para habilitar e reabilitar funções, como, por exemplo, se a gente avalia se as funções oromotoras da criança elas estão adequadas, como a sucção, o reflexo de deglutição, se ela tem um gag anteriorizado. Nos casos de prematuros, por exemplo, nós vamos atuar vendo se aquela criança ela já consegue sugar, respirar, deglutir, consegue fazer essa coordenação, né, entre sucção, deglutição e respiração da maneira adequada. E aí nós vamos também promover o aleitamento materno, principalmente naqueles casos em que a amamentação no seio não é possível, mas que a mãe está ali e que a gente consegue, né? E aí eu já tô falando de disfagia pediátrica, a gente consegue fazer com que aquele leite materno ele chegue até aquela criança, tá? Então nós podemos promover dentro de uma gama de situações o aleitamento materno, exclusivo ou misto, mas sempre promover o aleitamento materno, tendo sempre em vista de que amamentar e oferecer o leite materno para a criança é o melhor caminho, tá? E aí você me pergunta, onde a fono pode trabalhar com a amamentação? Existem inúmeros lugares e situações em que o fonoaudiólogo pode trabalhar com a amamentação. Então, você pode trabalhar sendo um consultor de amamentação, trabalhando a domicílio, com o binômio mãe e bebê, pode trabalhar com aquela mãe durante o período gestacional, preparando ela para esse momento de amamentação, e principalmente nos casos em que são condições especiais, né, em que o bebê vem com, por exemplo, uma trissomia do 21, em que o bebê ele já sabe com exames que fazem no período gestacional, né, exames intrauterinos, e que aquela criança vai ter algum problema no futuro, alguma dificuldade, então o fonoaudiólogo já pode trabalhar com essa mãe alternativas para que torne esse processo, esse caminho mais fácil. Também, os profissionais fonoaudiólogos eles podem trabalhar dentro de hospitais, de maternidades, voltados para esse cuidado neonatal, tá? Então, dentro de hospitais, geralmente os fonoaudiólogos vão trabalhar sim na parte de disfagia, mas como eu disse, uma coisa não exclui a outra. Você ter o conhecimento em disfagia pediátrica não significa que você sabe promover o aleitamento materno, tá? E isso eu aprendi ao longo de alguns anos trabalhando com a amamentação. E muitas coisas que eu achava que era promover e proteger o aleitamento, eu descobri que na verdade não são. Tá? E a gente vai ter outras oportunidades de falar mais disso um pouco mais à frente, certo? E aonde mais o fonoaudiólogo ele pode trabalhar? Ele pode trabalhar em clínicas, onde o fonoaudiólogo estiver, onde ele puder atuar, ele pode sim trabalhar com a amamentação. Então a amamentação ela é transversal, tá? Ela é horizontal, ela está em todos os lugares e é uma área muito recompensadora de se trabalhar. É muito legal ver a evolução das mães, apesar de que a gente nunca tem como dizer assim, o prognóstico é exatamente esse, o desfecho vai ser esse, né? Em saúde a gente nunca tem exatidão sobre nada, mas a gente sabe que usando as técnicas adequadas a gente vai ter bons resultados, e é isso que e às vezes a gente tem até resultados muito melhores do que aqueles que a gente esperava, né? E é isso que faz assim o coração bater mais forte quando a gente está atuando nessa área. E dentro do universo de amamentação, o fonoaudiólogo pode trabalhar também com a introdução alimentar, né? Porque quando a criança ela começa a receber outros alimentos complementares, que não o leite materno, ela não deixa de amamentar, tá certo? E aí, nesse momento, o fonoaudiólogo pode entrar como um auxiliador nesse processo, né? Orientando a melhor forma de se fazer. Eu gosto de trabalhar com o Baby Led Weaning, que é o método BLW, e eu tenho muito bons resultados, mas isso é uma coisa que sempre fica muito a cargo daquilo que a gente vai combinar com aquela mãe, daquilo que ela se sente segura. Enfim, a gente vai poder ter outros espaços para falar sobre introdução alimentar, mas eu queria ressaltar que o fonoaudiólogo pode trabalhar com as dificuldades alimentares também,
né, os casos de recusa, de seletividade alimentar, que já começam a se apresentar ali durante o processo de introdução alimentar. E se tratando das possibilidades de intervenção fonoaudiológica, nós sempre vamos atuar visando promover o adequado desenvolvimento das funções anatomofuncionais, das funções oromotoras daquela criança. Então, todas as coisas que forem contribuir para isso, nós iremos fazer. Como, por exemplo, iremos avaliar o freno lingual dessa criança, será que ele está curto, anteriorizado, será que ele está adequado? E nos casos em que ele estiver interferindo na amamentação, nós iremos indicar a frenotomia ou a frenectomia. Como eu já disse, também existem os casos especiais em que o fonoaudiólogo vai atuar, que são os casos de prematuridade, com crianças que têm dificuldade ainda em estabelecer uma boa sucção, né, e precisam de estimulação. Os casos em que existem síndromes, condições neurológicas, em que nós podemos atuar para favorecer a amamentação naqueles casos. Nós podemos trabalhar e lançar mão de diversas técnicas, como a técnica de relactação, de translactação. Vamos trabalhar com a orientação das mães durante todo o período gestacional e logo após ele, né? Vamos orientar sobre lactação, sobre lactogênese, como é realmente que se forma o leite dentro daquela mama e quais as condições mais favoráveis para que esse leite apareça, né? As condições ambientais, as condições fisiológicas. A gente pode ter um arcabouço aí de instrumentos para que a gente promova um aleitamento materno exclusivo e de qualidade. E dentro da equipe multiprofissional, nós também precisamos entender qual o limite da nossa atuação. É importante que nós entendamos que o atendimento multidisciplinar ele é necessário e ele é maravilhoso, porque muitas vezes eu não consigo dar continuidade às minhas condutas porque eu dependo da conduta de um outro profissional. E é muito bom poder contar com diversos saberes e respeitar isso é também muito importante. Saber qual é o nosso lugar é super importante, né? Nós somos fonoaudiólogos, nós trabalhamos com funções orais. Nós podemos trabalhar com todas as áreas, digamos assim, as sub-áreas da amamentação. E nós, enquanto profissionais de saúde, temos esse dever, ok? Porém, nós temos que entender quando nós damos algum direcionamento, quando nós fazemos um aconselhamento em amamentação com as mães, entender qual é o nosso lugar, saber qual é a nossa postura ética, aquilo que nós devemos falar e aquilo que nós sabemos, mas que não cabe a nós. Como, por exemplo, a indicação de fórmula é uma indicação médica e médica, ok? A gente pode discutir sobre condutas sempre, com muito respeito e discutir com profissionais. Jamais a gente deve contradizer uma conduta de um outro profissional frente a uma puérpera principalmente as puérperas, tá? Ou a uma lactante que tá passando por um processo ali que é novo para ela muitas vezes porque a gente sabe que cada novo binômio ele é uma surpresa, né? Nenhuma amamentação é igual a outra, por mais que essa gestante já tenha tido 1, 2, 3 experiências de amamentação. E essa importância de entender o nosso lugar faz com que a gente se aproprie daquilo que é nosso também. Isso é muito importante, tá? Quem é que sabe mais sobre anatomia de cabeça e pescoço e constituição anatomofisiológica e funcional das estruturas, se não o fonoaudiólogo, né? Então eu digo que dentro da atuação em amamentação, o fonoaudiólogo ele é essencial, principalmente para o restabelecimento de funções que estão sendo impactadas de alguma maneira por uma estrutura mal formada ou por algum mecanismo que não está funcionando muito bem. É sempre importante que nós estejamos nos atualizando, buscando informações, e referências científicas baseadas em evidência, aquilo que realmente é sólido, aquilo que realmente está em vigor no momento, porque a amamentação é extremamente dinâmica e a todo tempo a gente tem evidências novas, né, evidências científicas que nos comprovam coisas que antigamente era o certo e era aquilo que a gente fazia na clínica. E hoje muitas coisas já caíram por terra, então a gente precisa estar
constantemente se aprimorando, né? E renovando esses conhecimentos para conseguir estabelecer um cuidado integral para essas mães e um cuidado integral para essas crianças, principalmente. E aí você pode me perguntar, Carol, como que eu posso começar a atuar com a amamentação? Primeira coisa que você tem que ter em mente é que você precisa adquirir conhecimento sobre a área. Não é necessariamente você chegar numa mãe, apertar o seio dela, ver se está saindo leite, colocar a criança no peito e para você tá tudo bem, não realizar um acompanhamento, né, longitudinal com essa mãe, simplesmente ver um momento. Não é isso que é trabalhar com a amamentação, ok? Então a gente precisa entender o que é a amamentação, como ela se estabelece, a gente precisa entender a história cultural da amamentação, de onde tudo começou, porque a amamentação é uma coisa que é muito inata ao ser humano. Inclusive nos posiciona ali enquanto reino animal, tá? Nós somos mamíferos. E por que nós mamamos? Porque amamentamos, porque mamamos. E isso, durante ao longo dos anos, foi sendo desconstruído por uma cultura de interesses que existe muito por trás, né? E aí a gente vai poder ter um espaço para falar só sobre essa construção político-cultural, tá? E que influencia diretamente no desmonte do aleitamento materno, tá? Que resulta no desmame precoce, porque hoje nós temos números muito aquém daquilo que seria o ideal, tanto aqui no Brasil, que para muitos lugares é referência à amamentação, como em tantos outros países. Nós estamos ainda muito atrás e precisamos entender qual é esse contexto sociopolítico e cultural que envolve o aleitamento materno hoje. Sabemos que o uso de bicos e mamadeiras, eles entraram aí justamente para suprir uma falta que não se supre, na verdade, né? A gente só consegue fazer uma paliação, digamos assim, com muitas aspas. Mas por isso que nós precisamos avaliar muito bem quando a gente vai precisar introduzir um bico artificial, porque os impactos são muito grandes dentro do contexto de amamentação. Então, assim, conhecimento é essencial. E após o conhecimento, sim, a gente precisa da prática para colocar tudo que a gente sabe ali na experiência, né? E também a gente adquire conhecimento quando a gente está fazendo alguma coisa, né? Muita gente diz que a gente só aprende fazendo. E existem muitas coisas que estão aqui, mas que a gente não consegue colocar em prática. Então eu tô aqui justamente para ajudar você que quer aprender mais sobre esse universo e que quer ter ideias novas, novas estratégias, que quer entender um pouco mais de como a amamentação ela está estabelecida, tá, nesse tempo. Então esse vídeo aqui foi um vídeo mais de apresentação, é um pontapé inicial para a gente começar as nossas discussões acerca do tema de amamentação. Então deixa aqui embaixo tudo que você deseja e tem curiosidade, vontade de saber sobre esse universo de amamentação. Eu convido você, fonoaudiólogo, que me assiste, a compartilhar com outros fonoaudiólogos que você acha que esse conhecimento é importante, tá? E eu agradeço por ter ficado comigo até aqui. Espero que você possa ter aprendido com esses minutinhos que a gente conversou aqui nesse momento, tá? E se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações, comenta aqui embaixo, né, o que você achou do vídeo, sugestões, enfim. Estou aberta para conversar com vocês e pra gente fazer uma caminhada bem bonita aqui nesse canal. E segue as minhas redes sociais também, tá? Meu Instagram é @fonoaudióloga Carol Brasileiro, @FGA Carol Brasileiro, e o meu Facebook também é FGA Carol Brasileiro, tá bom? Eu vejo vocês por aqui, por ali, em todos os lugares. Tchau, tchau!